Saudações! Certa ocasião, um homem, ainda bastante novo, partilhou comigo sobre a sua aflição que o acometia bastante. Este senhor, que estava num programa de desintoxicação, explicou-me que já tinha falhado tanta vez e que por isso pensava mesmo que Deus não o ouviria mais. O peso dos seus erros fazia-se sentir bastante na sua consciência. Como esta pessoa, há cristãos a sentir a amargura por se terem deixado cair no pecado. Nesta matéria, a tradição prontamente prescreve uma série de atividades, tendo em vista uma forma de vacinação contra as recaídas no pecado. Porém, a doutrina bíblica, com alicerce no Evangelho de Jesus, apresenta-nos um caminho melhor. Um caminho que oferece um processo de restauração mais seguro. O tópico deste segmento merece ser estudado. Ouça a gravação que segue e que foi gravada ao vivo. Uma das perguntas que eu mais tenho ouvido é o que é que acontece se depois da pessoa estar salva, se voltar a pecar? Será que tem perdão? Porque a salvação é para pecadores. Como pecadores, nós precisávamos da salvação e Deus enviou Jesus Cristo ao mundo para nos salvar. E nós estamos gratos a Deus por isso. Mas se depois de aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador e tivermos esta experiência da salvação que é tão gloriosa, se houver uma queda, será que há restauração? Será que há perdão? Quando as pessoas fazem esta pergunta, isso diz-me que estão a enfrentar lutas na vida. Esse género de pergunta diz-me que as pessoas vivem preocupadas quanto à contínua validade da sua salvação. Não sei se já uma vez passaram por uma fase em que pensaram, será que realmente estou salvo? E houve a dúvida da salvação. Isso é normal uma pessoa ter uma experiência dessas. O que não é normal é continuar sempre na dúvida, porque a dúvida não ajuda ninguém nesses casos. A pessoa que já experimentou a alegria da salvação e a paz de Deus encontra muitas vezes ratoeiras ao longo do seu caminho, tudo para o prender ao pecado ou para levar a pessoa ao pecado. Algumas vezes o crente cai na tentação e depois vê-se aflito por ter feito algo que não queria mesmo fazer. E é aqui que às vezes há a luta, quando a pessoa sente-se tão mal por ter feito uma coisa que não queria ter feito, ou até diz, eu já sabia que não devia fazer aquilo, mas fiz e eu sinto tão mal por isso. Como lidar com uma situação dessas? Tanto o Evangelho como a tradição religiosa dão as suas respectivas respostas a este assunto. Devo dizer que o importante é o crente reconhecer que a tentação existe, porque há um inimigo feroz que o quer derrotar. E a Bíblia diz que o diabo é o nosso adversário, que anda ao redor das pessoas a ver quem possa apanhar. O diabo usa todo o tipo e meio que ele puder para seduzir as pessoas, para ver se elas pecam. Ser tentado não é pecado. Às vezes há crentes que ficam já tão aflitos por estarem a ser tentados. Ser tentado não é pecado. Mas ceder à tentação já é pecado. Quando a pessoa resiste à tentação, a pessoa está a dizer não à tentação. O facto de haver ali uma tentação não é a pessoa culpada de estar lá a tentação. O diabo é que a pôs lá. Ou ela surgiu pelas mais diversas circunstâncias. Mas quando a pessoa começa a ceder, aí é que há o problema. Será que, pelo crente pecar, que a sua salvação fica comprometida? A resposta rápida e mais simples é não, a salvação não fica comprometida. Mas é necessário ao cristão compreender que há um caminho de vitória e que ele necessita de conhecer esse caminho e de andar nesse caminho. E é isto que nós queremos ver na palavra de Deus. O pecado torna-se num problema de separação entre Deus e a pessoa se a pessoa persistir no erro sem estar a fazer o que a Bíblia ensina sobre o assunto. E aqui há uma lição espiritual para todos nós. É que nós vimos a Deus e Deus recebe-nos com amor e ajuda-nos a vencer.
Mas não podemos pensar que o amor de Deus não é autorização para continuarmos a fazer o erro. Como se pensasse, Deus não leva isto a mal, Deus sabe que, enfim, é a natureza humana. É importante saber o que a Bíblia ensina para conhecermos melhor as nossas circunstâncias, de modo a vencer as tentações. O pecado não é uma coisa boa, realmente é uma coisa terrível. O pecado é um veneno horrível que danifica. E Jesus veio morrer na cruz do Calvário precisamente por causa dos nossos pecados. Por isso é importante saber o que é que a Bíblia nos ensina para aprendermos a vencer e viver em vitória. É importante compreender também que o sentimento de derrota é um dos mais enganosos que o cristão poderá ter. Eu vou repetir isto. O sentimento de derrota é dos mais enganosos que o crente poderá ter. Isto porque para o Filho de Deus, na realidade, não há derrota. Isto poderá ser um pouco confuso. Então, se a pessoa cai no pecado e depois sente-se mal por isso e sente-se derrotado, será que ele não está derrotado? Não necessariamente. Porque, visto Deus ter dado a sua solução ao crente que tiver uma falha, compreendemos que a queda do crente não é necessariamente uma derrota. Cair em pecado não é uma coisa boa, porém não é o fim da vida do crente. Porque a Bíblia é bem clara nisto, que Deus é poderoso não só para perdoar, mas também para levantar e firmar o crente no caminho da salvação. E é o que Romanos 14:4 diz, que Deus é poderoso para firmar os seus servos. Alguém poderá dizer, aquele crente caiu, aquele crente falhou, ele é muito fraco, ele voltou a pecar. E a Bíblia diz para nós não falarmos assim do nosso irmão. Porque para Deus vai levantá-lo e para Deus essa pessoa vai ser firmada. Deus vai cuidar dessa pessoa para o firmar. Qual é a vontade de Deus para o crente que cai na tentação? É levantar essa pessoa e firmar essa pessoa nos caminhos da salvação, para ajudar esse crente a ganhar a resistência contra a tentação e não andar mais no caminho do pecado. A tradição tem as suas respostas. Se não tivermos cuidado, podemos cair numa rotina de pensamento e de teologia, podemos cair numa tradição que perdemos de vista a abundância da misericórdia de Deus e deixamos de andar nessa salvação e nessa misericórdia de Deus e começamos a viver sempre com um sentimento de culpa. A tradição faz isso, não faz diferença qual é a igreja que a pessoa vai. Se perde de vista a bondade de Deus, a misericórdia de Deus e o poder de Deus, a pessoa começa a viver com sentimentos de culpa e logo se vai à liberdade espiritual. A tradição ensina a penitência pela qual a pessoa aprende a deixar o gosto pelo pecado. Um dos processos é a pessoa sentir o peso do castigo que seja equiparado ao seu pecado. No sistema religioso, é encorajada a penitência, o castigo, o sofrimento pelo mal que fez. E isso faz muito sentido na lógica humana, porque nós somos criados assim. Eu não fui ensinado a mentir, mas um dia comi um bolo, a minha mãe perguntou se fui eu e eu disse que não. E quando a minha mãe descobriu que fui eu, houve justiça. E para a próxima vez que eu vi a fatia de bolo, fui tentado. Nunca deixei de ser tentado em comer bolo. A tentação até hoje existe. Mas agora há outra coisa que me leva a não querer ir roubar a fatia de bolo, porque é o sentido de justiça e o sofrimento que já tive por ter cometido um erro. E esse é o sistema que a tradição religiosa usa. O castigo que pode modificar o pensamento e até o comportamento. A tradição projeta uma imagem de santidade e piedade mediante o sacrifício pessoal em que alguns casos inclui a solidão ou até mesmo o isolamento da pessoa, a pessoa poderá alcançar alguma medida de piedade e assim a pessoa passará a estar mais livre do pecado. E esta é a ideia da tradição. O castigo, em alguns casos até o isolamento da pessoa, para a pessoa sentir o efeito do pecado para não voltar ao pecado. A Bíblia fala sobre disciplina e até como lidar com casos de persistência no pecado. E a Bíblia até diz, destes afasta-te. Nós já vamos ver um versículo na Bíblia que tem um pouco a ver com isso. É um campo bastante vasto, não temos tempo para meditar em tudo. Mas esses são casos em que pessoas que querem continuar
a sua vida no pecado, têm gosto no que fazem, sabem que fazem mal, mas querem continuar. E aí é mais o caso da maçã podre que começa a contagiar as outras. O que a Bíblia ensina é que para a pessoa que persiste e que quer andar dessa forma, mas que quer servir Jesus e quer louvar a Jesus e quer estar com os outros cristãos a louvar a Deus, mas quer estar no pecado, a Bíblia ensina-nos a falar com essa pessoa, a ajudar essa pessoa, a aconselhar essa pessoa, mas se essa pessoa persiste, então essa pessoa está a fazer uma coisa muito grave aos olhos de Deus, não está a receber a misericórdia de Deus, não está a receber o ensino que Deus nos dá, e a própria palavra de Deus diz-nos para nos afastarmos dessa pessoa. E isso é um caso extremo quando a pessoa não quer deixar essa vida de pecado. Nós não estamos a falar sobre isso hoje. Estamos a falar sobre quando o crente está tão enamorado com Jesus, ama Jesus, mas tem aquela falha. Será que a sua salvação ficou comprometida? Será que não há esperança para essa pessoa? O que nós estamos a ver é que há esperança e estamos a procurar entender qual é o caminho do Evangelho, como no Evangelho realmente há vitória, há libertação, e a tradição, que é uma imitação, não produz esse efeito na vida da pessoa, o efeito da liberdade. A tradição ensina que quanto mais piedade a pessoa praticar, mais longe estará do desejo do pecado ou da tentação pelo pecado. Tem havido casos de pessoas que ficam até enclausuradas ou vivem longe da sociedade só para não verem o pecado ou para não estarem perto da tentação. Devo dizer que em tudo isto, a tradição tem boas intenções. A tradição está a querer fazer o melhor ou ajudar a pessoa a fazer o melhor e a intenção é boa. Porém, os processos usados, não sendo segundo a graça de Deus, levam as pessoas a cultivar uma certa piedade e outras qualidades, porém sem que o Espírito Santo tenha participado nesse processo na vida dessa mesma pessoa. E aqui está o problema. Quando a pessoa que com alguma disciplina desenvolve um certo tipo de piedade que aparenta ter características de um bom cristão consagrado a Deus que vive uma vida santificada. Quando a pessoa consegue isso através da disciplina da tradição, a pessoa está a viver uma piedade falsa. Segue a rigor os ensinos, poderá ir até sentir algum alívio porque conseguiu vencer a tentação, mas não estará necessariamente perdoada ou salva. Não necessariamente. Porquê? Porque é importante compreender o processo do Evangelho pelo qual a pessoa chega ao seu perdão e a viver a vida de piedade. Piedade é aquela característica que demonstra reverência para com Deus. Vamos ver 2 Timóteo 3,5. Vou só repetir. A piedade é a expressão de reverência que a pessoa alimenta no seu íntimo e que reflete características de santidade. 2 Timóteo 3,5 diz: tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. O contexto fala de pessoas que viviam de uma certa forma contrária ao Evangelho, mas que estavam lá metidos com os cristãos e tinham a aparência de piedade, mas negavam a sua eficácia. E então o apóstolo Paulo diz: afasta-te dessas pessoas. Porquê? Porque aquilo que é falso, por si próprio já diz o que é. Não é o genuíno, não é o real. Não oferece apoio algum ao cristão. Aqui este versículo mostra-nos que há uma eficácia na piedade. A palavra eficácia no grego é a palavra dunamis, e dunamis significa poder, mas é um poder que capacita. Um poder que capacita. Assim, piedade é um poder que é manifesto na vida da pessoa. Aquela reverência que a pessoa tem para com Deus é uma qualidade que se desenvolve no cristão quando o cristão está em comunhão com Deus e com a sua palavra. É uma qualidade que se desenvolve através de comunhão com o Espírito Santo, através da comunhão com o Senhor, através da comunhão com a palavra. É essa a piedade que nós necessitamos e que Deus quer que seja cultivada em nossas vidas. Porque a tradição obriga a fazer algo para alcançar a piedade.
E esse processo não é segundo o Evangelho. O Evangelho ensina-nos a ter comunhão com Deus, com a sua palavra, e nesse processo é gerado em nós e cultivado em nós aquela piedade que é a reverência para com Deus, que é aquela característica que nos ajuda a resistir à tentação. Porque o piedoso tem temor de Deus, tem aquela honra para com Deus no seu viver, e quando surge a tentação, aquela característica dentro de si alerta logo e diz: aquilo não é segundo Deus, afasta-te daquilo, aquela tentação não te vai ajudar. Agora, o que faz isso pela tradição, consegue fazer isso através de disciplina própria e castiga-se a si próprio. E pessoas fazem todo tipo de sacrifício, alguns o jejum, alguns o flagelo. Martinho Lutero chicoteava-se tanto a ele próprio que chegou a ser encontrado já quase em estado de coma. E aconselhavam-no para ele não fazer isso. Mas ele dizia: o desejo para o pecado, o meu sentimento de culpa é tanto que não me consigo livrar disso. E ele pensava que se fizesse isso, ele iria melhorar. Até que um dia ele descobriu Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, onde diz: o justo viverá da fé. No Evangelho se descobre o poder de Deus para a salvação. Como está escrito, o justo viverá da fé. E ele então descobriu, é só pelo viver segundo a fé e pela fé, acreditando em Deus, que ele viveria no perdão e estaria salvo. Ele foi transformado por essa revelação na palavra de Deus. A piedade segundo Deus não pode ser desenvolvida sem que Jesus esteja presente na vida da pessoa. Quando a pessoa segue uma tradição e está com sentimentos de culpa, a pessoa sente-se tão mal, até nem quer estar ao pé de Deus porque acha que pecou, então vem com muita humildade e castiga-se a si próprio e faz coisas ao seu próprio corpo, à sua vida psicológica até, para ver se consegue humilhar-se mais, para ver se Jesus vem para o pé dele. E isso não é de acordo com o Evangelho. Porque no Evangelho, quem está salvo, Jesus já está presente na sua vida, ajudando essa pessoa a vencer as barreiras da vida. Há aqui então esta grande diferença entre o que é que a tradição faz e o que o poder do Evangelho faz na vida da pessoa. Onde a piedade é cultivada com auxílio do Espírito Santo, aí a comunhão com Deus é muito melhor. É suave, é num ambiente de liberdade espiritual. Mas a tradição cria caminhos e hábitos religiosos que impedem as pessoas de andar na liberdade, na salvação que há em Jesus. A pessoa pode andar na igreja e não faltar a reuniões e ler a Bíblia de manhã, à tarde e à noite e fazer as suas orações e, no entanto, não estar numa liberdade espiritual. Porquê? Porque a tradição o prendeu a um certo pensamento, uma certa maneira de raciocínio religioso que ofusca a visão da pessoa, que não vê o que Deus já lhe deu. E a pessoa realmente esforça-se, mas não tem resultados. Não os resultados segundo o Evangelho. E o que nós queremos é os resultados segundo o Evangelho. Segundo o ensino do Evangelho, a piedade é desenvolvida pelo poder de Deus, pela presença de Jesus em nós, pelo auxílio do Espírito Santo e pela meditação na palavra de Deus, porque quando nós estamos a estudar a palavra de Deus, estamos a dar ocasião ao nosso pensamento, ao nosso cérebro, ao nosso juízo, de assimilar, de aprender as instruções e viver, porque a Bíblia é lâmpada para nós. Está escrito que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, nós precisamos de meditar na palavra de Deus, refletir naquilo que Deus diz. Vamos ler 1 Timóteo 4:8. 1 Timóteo 4:8. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Ora, aqui a Bíblia não está a dizer que é pecado fazer ginástica. Não, não é isso. O exercício corporal tem o seu benefício. Se olharmos para esta expressão exercício corporal como tradição, tem pouco proveito. A pessoa realmente que segue a tradição anda numa disciplina. É bom cidadão, é bom em casa, é bom no trabalho, é bom com os amigos, mas há pouco aproveitamento. Mas a piedade para tudo é proveitosa. Nós já vimos que há um poder na piedade, um poder que vem de Deus,
e é eficaz em nossas vidas. Nesta piedade temos a promessa da vida presente e da que há de vir. Deixa-me só dizer isto aqui por outras palavras. Quem vive segundo a piedade bíblica tem a promessa de Deus para hoje, para o presente e para a vida que há de vir. Ou seja, a pessoa que está nesta comunhão com Deus e essa piedade é cultivada em si, essa pessoa já tem a promessa de Deus para o presente, algo que é eficaz na sua vida. Piedade é aquela reverência interior, aquele sentido de temor que temos para com Deus, mas que já vem dentro de nós. E que nos ajuda a viver na santidade, que nos ajuda a resistir à tentação, que nos ajuda a fazer o que é certo diante de Deus e para com o próximo. Então há uma promessa ligada à piedade para o presente e para o futuro. Quem anda na piedade segundo o Evangelho tem de Deus o auxílio para hoje, enquanto estiver na terra, e esse auxílio vai para a vida eterna. A tradição não garante vida eterna. Perguntamos a tantas pessoas religiosas que têm a certeza de salvação e tantos dizem que não têm. E quando pergunto porquê, dizem, porque ninguém pode ter isso. E eu pergunto, você já tem lido a Bíblia? Dizem, eu tenho uma Bíblia lá em casa. A questão é se lê a Bíblia. Se dá a aprender o que é que a Bíblia ensina. A Bíblia foi escrita para isso mesmo, para nosso ensino, para nós aprendermos da palavra de Deus. É em Deus, mediante o que Jesus fez na cruz por nós, que recebemos tudo o que diz respeito à vida e piedade. Vamos ler 2 de Pedro, versículos 1 a 11. São vários versículos que nós vamos ler, mas eu gostaria que reparassem no ensino do apóstolo Pedro. Eu vou recomendar a leitura deste capítulo quando tiverem ocasião, para lerem este capítulo e ver os conselhos que o apóstolo dá, porque pelos seus conselhos nós aprendemos mais sobre a caminhada da fé aqui na terra, no presente. E são bons conselhos. Então está assim escrito: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Repare, graça e paz sejam multiplicadas. Como? Pelo conhecimento. Como é que pode ser multiplicada em nós a graça e a paz? O conhecimento de Deus, conhecer Jesus. Nesta comunhão, a paz que está em Deus começa a ser transferida para nós. Possamos a ser contagiados pela paz de Deus, pela paz de Jesus. Repare agora bem no versículo 3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Deus nos deu tudo que diz respeito a quê? À vida e piedade. Deus deu-nos. Deus deu-nos. Portanto, estamos aqui a falar de algo que vem de Deus para nós e que nós necessitamos para resistir à tentação. Repare que se o crente pecou e ouve esta palavra de Deus, tem razão para ficar animado. Se o crente ficar desanimado e triste, o que é que está a fazer? Está a impedir o perdão de Deus vir à sua vida. A Bíblia diz, num dos Salmos, se eu atentar para o meu pecado, o Senhor não me ouvirá. Ou seja, se eu estiver a olhar para o mal que fiz e depois eu penso, olha, já não vou comer mais bolo durante um mês, só para castigo, porque eu fiz mal, não devia ter feito mal, agora vou-me castigar a mim próprio. Isso vai fazer bem porque a pessoa vai fazer dieta, mas não vai ajudar o seu espírito. Não vai ajudar na sua comunhão com Deus. Porque Deus nos dá tudo o que nós necessitamos pelo conhecimento. Conhecimento implica um certo tipo de comunhão. Implica haver algo em que esse conhecimento é gerado ou nós vamos adquirindo. Como é que isso acontece? Pela comunhão com Deus, conhecer Jesus. Recebemos estas qualidades ao conhecermos aquele que nos chamou por sua glória e virtude. Agora reparem que dos versículos 4 ao 11, o apóstolo menciona certas características de vida que nós geralmente enaltecemos, dizemos que são boas, devemos observá-las. E repare que estas características vêm pelo conhecimento de Deus, vêm pela piedade. Piedade é aquela capacidade em nós que nos leva a reverenciar Deus, mas vem a partir do nosso íntimo. E é aquela característica
que nos ajuda a resistir à tentação. Nós somos tentados de muita maneira e feitio. E nós queremos evitar isso. Como é que se evita? É tendo conhecimento de Deus, de maneira que, por aquilo que de Deus vai sendo gerado em nós, esta piedade, vamos tendo a resistência. Portanto, o que é que Deus nos diz? Não peques. Mas se alguém pecar, venha a Jesus. E vamos adquirindo a ajuda para não voltarmos ao erro. Pela comunhão que temos com Deus, com a sua palavra, com o Espírito Santo, seguindo Jesus, algo desenvolve-se em nós que a tradição não pode duplicar. Pode imitar, mas não duplica. E isto é Jesus. Agora repare nos versículos 4 em diante. Pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Participar da natureza divina para evitar ou fugir à corrupção que há no mundo. Como é que podemos evitar a corrupção? É ficar participante da natureza divina. Repare que é a Bíblia que nos diz. Nesta comunhão com Deus passamos a ter a participação com Deus e há uma natureza divina que se desenvolve. Nós participamos nela e ao participar nessa natureza estamos a escapar da corrupção. A tentação está lá, ela vai estar lá todos os dias. O diabo vai estar lá todos os dias à sua espera para o tentar, para o atribular. Como é que nós resistimos isso? É sendo participantes da natureza divina. Como é que isso acontece? Um dos fatores é a piedade, que é desenvolvida em nós, que nos ajuda, então, nesta caminhada de santidade. Versículo 5, e vós também pondo nisto toda a diligência e acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, tudo boas qualidades, e à ciência a temperança a paciência, e à paciência a piedade, e à piedade a fraternidade, e à fraternidade o amor. Versículo 8, se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O problema que muitas pessoas têm é a ociosidade, estar ali sem fazer nada, e quando a pessoa passa o tempo sem fazer nada, começa a ficar com bichos de carpinteiro, dizia a minha mãe. Quer fazer alguma coisa, começa a ficar com uma comichão, tem de fazer alguma coisa. A ociosidade é um problema. E aqui diz, ao cultivarmos estas características, não estamos estéreis no conhecimento, ou seja, o conhecimento do nosso Senhor começa a produzir algo em nós e também não estaremos ociosos. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido a purificação dos seus antigos pecados. Quem não vive assim, esquece até dos seus pecados, esquece da purificação que teve, dos seus pecados, e estão a ver, quando a pessoa começa a esquecer-se da purificação, começa, aquilo não faz mal, eu não roubei uma fatia completa, olha, eu só tirei lá uma fatia, porque ficou ao bom para o resto das outras pessoas, ficou lá mais do que eu trouxe. A pessoa começa a justificar, começa a argumentar à sua maneira. Quando isso começa é porque a pessoa se esqueceu da sua purificação. Como é que chega a esse ponto? É por negligenciar o conhecimento de Deus e a comunhão com Deus. E quando a pessoa se vê no erro, o que é que vai logo a fazer? Vai logo confessar os seus pecados. Eu digo o seguinte, pode confessar os seus pecados a mim se quiser, se isso vai ajudar, mas eu não lhe vou perdoar pecados, a não ser que me tenha ofendido a mim, isso é outra coisa. Mas eu vou-lhe encaminhar a Jesus que perdoa pecados. E vou-lhe dar conselho segundo a Bíblia para o ajudar a vencer a tentação e a resistir ao mal. Porque uma coisa boa é quando nós podemos falar uns com os outros e dizer, olha, estou a atravessar uma fase, eu preciso de ajuda em oração. E quando nós falamos assim, estamos a pedir ajuda uns aos outros. Outros nos poderão ajudar com conselhos ou com oração. E neste campo eu devo só dizer, se houver alguma coisa mais grave, tenha muito cuidado com quem falar, porque há pessoas que gostam, são tão boas, dizem tudo a todos. E às vezes contam a nossa vida aos outros e até aquilo que nós não gostaríamos que contassem, não é? Mas isso já é outro assunto, não é aqui o que nós estamos a meditar hoje. Versículo 10, portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entrada ampla. A piedade é proveitosa para o presente
e para a vida que há de vir. E quem segue estas coisas está a receber o benefício do presente e a entrada na glória. Nós não somos salvos por fazer as boas obras, mas quem caminha nesta comunhão com Deus, nesta atividade com Deus, a entrada é automático, por assim dizer. Estou a usar uma palavra humana, porque a pessoa já está nos caminhos de Deus e quando o Senhor nos chamar à sua glória, nós apenas somos transferidos desta vida terrena para a vida gloriosa. E a morte é apenas uma transição, apenas uma porta para nós. A piedade é uma coisa importante para nós podermos resistir à tentação, não andarmos ignorantes quanto ao efeito do pecado. A piedade que se gera pela comunhão com o nosso Senhor Jesus é uma qualidade que está em Jesus e depois começa a ser manifesta em nós também. A qualidade da piedade não é para um grupo seleto de pessoas, mas é para todos os que buscam Jesus e a sua palavra. Como explicava o apóstolo Paulo, há um poder capacitante na piedade. Este poder nasce em Deus, com quem o crente mantém uma viva comunhão. É um poder que é eficaz no interior do discípulo, ajudando-o a manter a sua caminhada da fé de uma forma consistente. Na Bíblia lemos que Deus é misericordioso para perdoar e para sustentar os seus filhos, para que estes se mantenham seguros nele. Isto é, a segurança do discípulo está em Jesus e na força das suas promessas. Se porventura sente que não tem grandes hipóteses para receber o auxílio de Deus, o facto é que ninguém tem em si próprio a garantia de vencer o pecado. A oferta de auxílio divino não está dependente dos predicados humanos, mas sim em Deus, que magnanimamente e amorosamente mantém o seu braço estendido para segurar a mão de qualquer aflito que clame a Ele. Será oportuno dizer a Deus Pai que vem à sua presença com base nos méritos de Jesus. É somente através de Jesus que o pecador pode vir a Deus e ser salvo. E através desta salvação, ser fortalecido. Sim, fale com Deus nesta hora e diga-lhe que recebe a salvação, porque esta já foi comprada por Jesus e é ofertada a todo ser humano. Por isso, creia na palavra de Deus. Creia em Jesus, que deu a sua vida para nos salvar. Creia que Deus ouve. Como sempre, desejo as maiores bênçãos de Deus. Continue lendo a palavra de Deus a cada dia, a falar com Deus Pai sempre em nome de Jesus. E logo possa, frequente uma igreja que realmente ensina o Evangelho.